Tirania de Aço capítulo 53. Traga o menino para mim. Gisela imediatamente sentiu seu coração se despedaçar ao ouvir as palavras terríveis de Berengário. Ela imediatamente soube o que o jovem pretendia fazer e ficou fora de si com a informação. Berengário pretendia suportar os atentados de Lambert contra sua vida até chegar ao poder para que pudesse poupar seu pai da culpa de condenar seu próprio filho à morte pelos crimes que cometera. Ela sabia que Lambert era culpado de crimes hediondos, mas não podia suportar vê-lo executado como um criminoso comum. Como tal, ela implorou a Berengário que poupasse a vida de seu irmão. Berengar, por favor. Ele é seu irmão. Berengário sacudiu a cabeça ao rejeitar os apelos de misericórdia de sua mãe ferida. Se eu permitir que ele viva, ele só fará mais tentativas contra a minha vida. Ele tem aliados poderosos, e eles continuarão em seus esforços para colocá-lo no poder em Kufstein. Seguro neste mundo. Felizmente para Lambert, sua mãe foi bastante insistente e rapidamente se apoderou de seus sentidos e surgiu com uma opção alternativa que permitiria que Lambert continuasse vivendo enquanto desistia de suas reivindicações à terra e, assim, impedia que seus aliados conspirassem contra Berengário. Ela olhou para Berengário com um nível de determinação que Berengário nunca tinha visto na mulher antes. Mostraremos esta informação ao seu pai, e ele forçará Lambert a assumir os votos da Ordem Teutônica. Ele passará o resto de sua vida em uma cruzada justa se redimindo. Berengar queria rejeitar essa noção, pois sabia que isso poderia permitir que Lambert voltasse a Kufstein com um exército de guerreiros endurecidos às suas costas. No entanto, quando ele viu o olhar desesperado nos olhos de sua mãe, ele não pôde deixar de ceder. A dor que sofreram com a morte de seu único filho. Ele não queria que seus pais nesta vida sofressem da mesma maneira. Eventualmente, ele suspirou pesadamente e abraçou sua mãe com força. Tudo bem, vamos fazer do seu jeito. A luz da esperança voltou aos olhos de Gisela ao aceitar o abraço carinhoso do filho. Depois de alguns momentos, Berengário soltou sua mãe amorosa e recolheu as provas. Ele não esperaria mais, agora que havia mudado seus planos. Quanto mais rápido Lambert fosse expulso da família, mais seguro ele estaria. Como tal, ele reuniu suas testemunhas, incluindo Lindy. Embora demorasse algumas horas para Arnulf e Ingbert chegarem ao castelo em Kufstein, assim, Berengário passava o tempo com a mãe, tentando aliviar sua ansiedade. Depois que os homens chegaram, ele marchou para o escritório de seu pai com suas testemunhas e provas em mãos e as jogou na mesa do barão, que estava ocupado analisando vários relatórios. O velho barão olhou para o filho com uma expressão confusa e perguntou: "O que é isso?" Berengário não fez rodeios, ele explicou rápido e eficientemente seu caso contra Lambert enquanto seu pai examinava os materiais. Nos últimos meses, eu tenho compilado evidências contra Lambert e suas atividades traiçoeiras. Em 3 ocasiões diferentes, ele fez tentativas contra a minha vida, 2 das quais quase tiveram sucesso. Ele foi ajudado pelo Conde do Tirol e outros nobres. Dentro deste domínio, Ingbert já foi um de seus aliados e pode testemunhar tais atos. Lindy, a filha mais velha do Conde Lothar, também pode testemunhar os esquemas de seu pai com a Lambert para me eliminar, estabelecer Lambert como futuro barão e conceder os vastos recursos de nossa família ao Conde do Tirol. Quanto à morte do falecido Marechal, Arnulfo que suspeita que seu pai descobriu os crimes de Lambert e foi permanentemente silenciado por ele e seus aliados. Segard ficou em choque quando viu tal informação, mas a evidência não mentiu. Eventualmente, após processar esta informação por vários minutos, Segard chegou à conclusão de que Lambert era culpado. Até mesmo sua própria noiva se voltou contra ele e seu pai. O único problema é que ele não conseguia entender o porquê. Como tal, ele teve que esclarecer com a jovem por que ela trairia sua própria família por causa de Berengário. O velho barão olhou furiosamente para Lindy ao suspeitar que ela estava tramando contra ele e sua família. Havia uma grande possibilidade de que tudo isso fosse o plano de Lothar, ou assim ele pensou até que perguntou a ela as razões por trás de suas ações e ouviu sua resposta. O que você tem a ganhar por trair seu pai e sua noiva? A jovem corou instantaneamente quando o pai de Berengário a encurralou. Ela olhou para Berengário para confirmar que tinha permissão para falar antes de exalar profundamente e revelar o conteúdo de seu coração. Ganhei em segurança do meu amante e do pai do meu filho. Seu filho herdeiro Berengário. Segard parecia ser o único, chocado com esta notícia.
pois todos na sala já estavam cientes de seu relacionamento com Berengar e a verdadeira natureza da filiação de seu filho. Isso instantaneamente deixou o velho barão furioso quando ele começou a gritar com Lindy com toda a sua fúria. Você dormiu com meus 2 filhos. Lindy rapidamente se defendeu enquanto balançava a cabeça e explicava sua situação. Não. Eu só estive com Berengar, na noite de sua cerimônia de noivado. Ele me instruiu a enquadrar Lambert como pai para evitar suspeitas. Eu já estava grávida naquele momento. Ao lado dele. Quando ele acordou de seu estupor bêbado, eu disse a ele que tínhamos dormido juntos, mas nada aconteceu entre nós 2. Juro pela minha vida. Segard sentiu uma dor de cabeça ao ouvir todas essas informações. Seus 2 filhos estavam tramando um contra o outro pelas costas todo esse tempo. Um tentou assassinar seu irmão mais velho e usurpar a herança, e o outro havia traído seu irmão mais novo e engravidado sua noiva. Pelo menos, no que dizia respeito a Segard, as ações de Berengar eram muito mais perdoáveis, considerando o que o menino havia sofrido nas mãos de Lambert. Eventualmente, ele olhou para sua amada esposa em busca de uma explicação sobre como lidar com essa situação embaraçosa que havia sido imposta a ele. É isso que eu faço com todas essas informações? Gisela falou com o marido com um tom grave enquanto lhe ordenava como lidar com seus filhos errantes. Ordene a Lambert que renuncie às suas reivindicações esta terra e assuma os votos da Ordem Teutônica, onde ele pode se redimir aos olhos dos homens e de Deus através de uma cruzada justa. Quanto às ações de Berengário, esconda-as. Depois de muita deliberação, Segard suspirou profundamente enquanto dava seu decreto. Traga o menino para mim. Tirania de Aço capítulo 54 Você não é meu filho. Lambert estava em seu quarto enquanto lia uma carta do bispo de Innsbruck sobre seu pedido de interferência da Inquisição, que o Vaticano aceitou. Dentro de 2 semanas, a Inquisição chegaria e o ajudaria a desferir um golpe devastador em seu amaldiçoado irmão mais velho. Um sorriso perverso apareceu no rosto do menino enquanto ele lia a carta. Ele finalmente obteve a vitória que desejava, ou assim pensava. Assim que ele estava prestes a acender a evidência em suas mãos com uma vela, a porta de seu quarto se abriu, e os guardas do castelo apontaram seus mosquetes na direção em que ele estava sentado com suas baionetas afixadas. Imediatamente Lambert reagiu tentando terminar o trabalho de destruir as provas. Ele não tinha ideia de por que eles invadiram seu quarto, mas claramente, ele estava em apuros e não podia permitir que tais informações condenatórias existissem. Quando os guardas viram sua ação de, potencialmente destruir evidências, eles rapidamente prenderam o menino antes que ele pudesse ter sucesso. Obtendo assim a carta como mais uma prova de seus crimes e da profundidade da conspiração contra a família von Kufstein, Lambert lutou para se livrar dos soldados corpulentos, mas não adiantou. Havia muitos deles prendendo e colocando correntes em torno de seus membros. Como tal, ele os amaldiçoou enquanto seu rosto ficava vermelho de fúria. O que vocês, seus bastardos, estão fazendo? Vocês esqueceram a família na qual vocês servem. Eu terei suas cabeças por isso. Em vez disso, ele foi rudemente colocado em pé e colocado diante do capitão da guarda, que deu um tapa violento em Lambert por causa de sua língua vil. O barão nos ordenou realizar sua prisão sob a suspeita de assassinato, tentativa de fratricídio e traição contra o reino. O coração de Lambert afundou em um abismo sem fim ao ouvir essas palavras. Percebeu naquele momento que Berengário estava um passo à sua frente. Para que o pai mandasse prender o menino, Berengário devia ter apresentado provas substanciais, embora não soubesse como aquele patife as conseguira. Lambert simplesmente atacou verbalmente os guardas quando foi violentamente escoltado para o grande salão, onde Segard, Berengar e os outros esperavam sua chegada. Seus malditos bastardos! Quando eu chegar ao poder, vou ter você e suas famílias brutalmente torturados até a morte por tal atividade de traição. O menino não podia aceitar que tal resultado lhe tivesse ocorrido enquanto ele estava a apenas 2 semanas da chegada da Inquisição e sua investigação sobre a heresia de Berengário. Ele estava tão perto de vencer esta guerra, mas em vez disso, ele foi derrubado à beira da vitória. Lambert quase teve um ataque cardíaco quando testemunhou não apenas Soringbert, mas Arnulf e sua noiva Lindy ao lado de Berengário atuando como suas testemunhas. Ele não podia acreditar que tantos de seus aliados se voltaram contra ele, especialmente aquela cadela Lindy. Ela realmente estava tendo relações carnais com o irmão dele pelas costas. No entanto,
Ele colocou uma fachada e agiu como se ignorasse as acusações que estava enfrentando. Depois que os guardas o forçaram a se ajoelhar na frente de seu pai, o barão, que o encarou com um olhar de desgosto, o menino tentou desesperadamente explicar sua saída da situação precária em que se encontrava. Pai, qual é o significado disso? Segard olhou para seu segundo filho. O menino ainda estava fingindo, mesmo depois de todas as provas que haviam sido acumuladas. O capitão da guarda aproximou-se de Segard e entregou-lhe a carta que haviam confiscado de Lambert. Meu senhor, seu filho Lambert estava no meio de uma tentativa de destruir provas de seus crimes. Se você ler a carta, ela afirma muito claramente mais um atentado contra a vida de Berengário, falsificando crimes de heresia e blasfêmia e solicitando a interferência da Inquisição. Lambert ficou imediatamente assustado quando percebeu que os guardas o pegaram em flagrante e começou a enxar em lágrimas enquanto seu pai gritava com ele com um grau de raiva que o menino nunca havia testemunhado antes. Você traria o poder da Inquisição sobre minha casa? Meu filho. Seu irmão. Por quê? Porque você deseja minha posição, que é de seu irmão por direito de primogenitura. Você tem algum remorso por seus atos? A essa altura, Lambert estava fazendo uma exibição convincente de lágrimas de crocodilo, que sufocou enquanto tentava implorar ao pai sobre sua inocência. Estou sendo acusado. É Berengário que é o malvado. Ele roubou minha noiva e agora planeja me remover para que ele possa mantê-la para si. Segard quase bufou com a resposta do garoto. O menino não poderia seriamente inventar uma desculpa melhor do que essa. Por outro lado, Adela esteve presente para presenciar a cena e ficou chocada com todo o desenvolvimento. Ela não tinha ideia de que os esquemas dos dois irmãos eram tão implacáveis, e a acusação de Berengar ter roubado Lindy era particularmente preocupante para ela. Lindy, que notou a presença da jovem, negou esta acusação. Embora ela quisesse desesperadamente empurrar seu caso com Berengário na cara de Lambert, a família já havia decidido esconder a verdade e, portanto, ela não podia revelá-la em público. De qualquer maneira, Lambert seria removido daquele dia em diante, e ela não teria mais que se casar com o pequeno preguiçoso. Em vez disso, ela negou as acusações com uma exibição convincente, pois também conjurou lágrimas para fazer parecer que estava com o coração partido pelas palavras de seu noivo. Seu bastardo. Eu lhe dei minha castidade, e você me acusa de ter um caso com seu irmão. Que tipo de mulher você pensa que eu sou? Quando Adela ouviu essas palavras, ela suspirou de alívio. Certamente, Berengário não faria uma coisa não tão horrível. Lambert, por outro lado, estava à beira de ter um aneurisma pelo grau de fúria que se acumulara dentro dele. Ele lutou desesperadamente em suas correntes para se libertar das garras do guarda e atacar a mulher. No entanto, no momento em que ele se lançou contra ela, ele foi derrubado pelo guarda e preso no chão na frente da mulher que ele achava que amava. Olhando para ela com um olhar assassino, ele cuspiu uma maldição sobre ela. Sua puta de merda. Você não só tem um caso com meu irmão, mas também me transforma em minha família, e ainda tem a ousadia de negar isso. Espero que haja um lugar especial no inferno para você e seu filho bastardo. De repente, um barulho alto ecoou por todo o corredor. Era o som de Segard batendo furiosamente, com o punho no braço de sua cadeira de poder antes de declarar seu veredicto. Basta. Lambert, depois de ver as evidências por mim mesmo, eu, Barão Segard von Kufstein, o considero culpado de todas as acusações e o condeno por assassinato, tentativa de fratricídio e traição. A Ordem Teutônica. Talvez você possa se redimir aos olhos de Deus passando o resto de sua vida em uma cruzada justa. Guardas, levem essa criança perversa para o Estado Teutônico. Com esse decreto, os guardas agarraram Lambert e o arrastaram, chutando e gritando. As últimas palavras ditas pelo menino antes de ser forçado a sair do grande salão foram um pedido de misericórdia. Pai. Por favor, não faça isso. Infelizmente para o menino, Segard estava muito desgostoso com suas ações e respondeu impiedosamente a este pedido. Você não é filho meu. Por favor, certifique-se de verificar meus outros romances. Tenho certeza que você